Boa noite a todos que nos acompanham em nossos estudos. Boa noite a você que nos visita pela primeira vez. Queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos a mais um estudo de Religião dos Espíritos, uma obra de autoria do mentor espiritual Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. O livro foi psicografado no ano de 1959, na Comunhão Espírita Cristã da cidade de Uberaba, Minas Gerais. Emmanuel comenta questões do Livro dos Espíritos. Nas reuniões públicas em que se realizava este estudo, o grupo comentava sobre as questões do Livro dos Espíritos e, ao final da reunião, Emmanuel trazia seus apontamentos sobre o tema. E nós, então, vamos aproveitar estes ensinamentos para que possamos aprender um pouco mais, iluminar nossos pensamentos e nos sentir amparados pelas luzes da espiritualidade maior. Vamos fazer uma prece, confiantes em nossos amigos espirituais, mentores, anjos guardiães, mentalizando nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, estamos felizes por mais um encontro com estes ensinamentos, com estas lições que têm favorecido muito o nosso aprimoramento espiritual, que tem nos ajudado na caminhada terrena, para que nós possamos conhecer melhor
os problemas e as dificuldades que o ser humano ainda vivencia. Te pedimos, Senhor Jesus, que nos ajude a aproveitar bem estes ensinamentos, que esta paz permaneça junto de nós e que nós tenhamos o discernimento no convívio diário para sermos divulgadores das lições que são palavras de vida eterna. Obrigado, Senhor. Assim seja. Religião dos Espíritos, lição número 61, Doenças Escolhidas. Foi psicografada no dia 4 de setembro de 1959. Comenta a questão 259. Livro dos Espíritos, questão 259. Do fato de pertencer ao espírito, a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? Resposta: todas não, porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamento se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza são as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos só são os fatos principais que influem no destino. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairás, e bem pode suceder que não caias
se fores bastante prudente. Se ao percorreres uma rua, uma telha cair na cabeça, uma telha te cair na cabeça, não creais que estava escrito segundo vulgarmente se diz. É uma orientação muito importante para todos nós. A maioria de nós fomos preparados para a reencarnação. A maioria de nós escolhemos esse gênero de provas, porque na nossa atual idade espiritual, estamos no planeta Terra numa fase já de maturidade intelectual. E então temos condições de saber discernir o que é certo e o que é errado. Estamos em plena transição planetária. E então, nós, quando estamos no plano espiritual e entendemos a nossa condição das quedas do passado, aquilo que está nos causando dor, sofrimento, angústia no plano espiritual, nos impulsiona a buscar uma nova existência no corpo físico. E então, a espiritualidade maior faz uma programação conosco. É um projeto reencarnatório. Nós temos grandes lições assim nas obras de André Luiz. E então, nós escolhemos esse gênero de provas. Né? A pergunta que Allan Kardec faz, se os espíritos conhecem todas as tribulações, todas as dificuldades, todos os momentos de dor que ele atravessará aqui no plano físico. Então a resposta está bastante oportuna para todos nós. Nós entendermos que nem tudo que sucede conosco na presente existência estava já pré-determinado pelas leis divinas. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, nós mesmos é que promovemos aquelas situações difíceis pela nossa forma de agir. Não é isso? Estamos vendo aí as particularidades correm por conta da nossa posição em que encontramos e das nossas atitudes, os nossos ímpetos, as nossas tendências. Se nós não soubermos ter a disciplina necessária para optar pelo lado do bem, o lado da observação das leis divinas, porque sempre quando nós nos afastamos dessas leis divinas que estão na nossa consciência, segundo o próprio Livro dos Espíritos, a lei de Deus está na nossa consciência, de acordo com aquilo que nós já temos de experiências, nós já sabemos como discernir o caminho certo a seguir. Mas se nós deixamos
as nossas tendências do passado, os hábitos nocivos, os atos perniciosos, a personalidade antiga dominar em algumas situações, e então nós criamos outras situações que podem trazer consequências para nós, consequências desagradáveis. Não é isso? E então estamos vendo este esclarecimento dos espíritos, escolhendo nascer entre malfeitores. Muitos de nós, então, temos esse débito com os irmãos que ainda estão na delinquência. Criamos um vínculo de alguma forma. E quando nós nos conscientizamos disso, pedimos à espiritualidade maior que nos ajude a ser forte na convivência com esses irmãos ignorantes, os malfeitores. E então é onde o esclarecimento vem. O espírito já sabia que a arrastamentos se expunha. Conviver no ambiente de perturbação, de delinquência, podemos ser arrastados, influenciados pelo meio, não é? Agora, o ponto essencial, nós não sabemos quais os atos viremos a praticar. E então é aí que vem a nossa postura diante das resoluções que nós tomamos no plano espiritual. Uma vez que nós fomos conscientizados das nossas necessidades reais. E então a nossa consciência vai nos mostrar, vai nos apontar aquilo que nós deveremos fazer para mantermos no caminho das leis divinas. Não é assim? No dizer de Jesus em suas palavras, escolher a porta estreita. Entrai pela porta estreita. São palavras de Jesus, porque larga é a porta da perdição. E então, se nós damos ouvidos à nossa consciência nesses momentos, seremos bem-sucedidos. Não é? E então, algumas situações nós criamos na própria caminhada terrena. Não é? Allan Kardec faz um comentário assim no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala sobre os flagelos que nós atravessamos na presente existência. E ele então faz um levantamento que, se nós fizermos uma análise, a maioria dos tormentos que nós encontramos aqui no mundo físico são consequências das nossas próprias ações. E então, a maioria fomos nós que provocamos na presente existência, justamente por não sabermos usar o nosso livre-arbítrio, não sabermos refrear essas tendências negativas que nós trazemos do passado, não é? E então, o sábio espírito que, escolhendo tal caminho, terá de sustentar lutas de determinada espécie. Então, são as orientações que nós temos no plano espiritual, né? Agora, a natureza, as vicissitudes, a natureza serão as vicissitudes que lhe depararão.
mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Somente depois da prova suportada é que nós vamos ter o resultado das nossas ações. Previstos só são os fatos principais. A família onde nós vamos reencarnar, não é? A profissão que nós vamos seguir. Então, são algumas situações que já são previstas. Se nós teremos dificuldades financeiras, né? E então são o que a espiritualidade faz aquele planejamento de acordo com as nossas necessidades, né? E então está claro para nós que depende somente de nós fazer o melhor para sermos bem-sucedidos, não é isso? Vamos ver o que Emmanuel está dizendo para nós a esse respeito. Doenças escolhidas. Convictos de que o espírito escolhe as provações que experimentará na Terra, quando se mostre na posição moral de resolver quanto ao próprio destino, é justo recordar que a criatura, durante a reencarnação, elege automaticamente para si mesma grande parte das doenças que se lhe incorporam às preocupações. Olha um detalhe aí que nós estamos vendo Emmanuel trazer, é sobre quando nós estamos já na posição moral, com a nossa maturidade, em condições de escolher qual tipo, qual gênero de provas nós iremos enfrentar aqui na Terra. E então nem todos estão com essa condição moral, com capacidade para escolher esse gênero de prova. E quando não tem essa capacidade, esse discernimento, essa maturidade para saber escolher, a espiritualidade maior se incumbe de fazer as orientações para aquele que não tem condições de escolher o gênero de provas, não é? Mas Emmanuel está dizendo aí que nós elegemos automaticamente para nós grande parte das doenças. Olha aí. Assim como Allan Kardec nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo, Emmanuel está trazendo para nós esta afirmativa. Grande parte das doenças que lhe incorporam às preocupações. E então vamos ver. Não precisamos lembrar nesse capítulo as grandes calamidades particulares, quais sejam o homicídio de que o autor arrasta as consequências na forma de extrema perturbação espiritual, ou o suicídio frustrado que assinala o corpo daquele que o perpetra com dolorosos e aflitivos remanescentes. E então Emmanuel está deixando claro que esses casos aqui estão muito evidentes. Esses aqui não vão ter esse aprofundamento de Emmanuel. Então ele está dizendo, não precisa lembrar. Todos nós já temos isso como consciência, na nossa consciência. E um detalhe importante, quando ele se refere ao
suicídio frustrado. Porque o suicídio é uma frustração muito grande que a pessoa pensa que vai acabar com a própria vida. E não existe a morte. Depois a pessoa vai perceber que continua viva, o seu espírito não morre e as consequências vão trazer muito mais dores para a pessoa que passou por esse estado, né, de suicídio. Vamos ver o que Emmanuel vai determinar como esclarecimento agora. Deter-nos-emos de modo ligeiro no exame das decisões lamentáveis que assumimos quando enleados no carro físico, sem saber que lhe martelamos ou desagregamos as peças. Sempre que já tenhamos deixado as constrições do primitivismo, todos sabemos que a prática do bem é simples dever e que a prática do bem é o único antídoto eficiente contra o império do mal em nós próprios. Olha como que nós já estamos recebendo aqui uma ideia daquilo que nós, quando enleados no carro físico, quando estamos ao lado incorporados, né, nesse corpo de carne, né, com essa vestimenta física, sem saber, nós martelamos ou desagregamos as peças. Olha que detalhe interessante. Com as nossas ações, com os nossos hábitos, estamos prejudicando esse instrumento de trabalho, esse templo das nossas almas. Não é isso que nós aprendemos com o Evangelho de Jesus? O nosso corpo é um templo do nosso espírito. Não é assim? E então nós desagregamos pela nossa forma de agir. Agora, olha o detalhe. Sempre que tenhamos deixado as constrições do primitivismo, porque aqueles que estão se reencarnando num ambiente primitivo ainda não têm uma lucidez, uma clareza de raciocínio para saber tomar uma atitude mais construtiva. E justamente o que predomina é o instinto nesses que estão ainda nas constrições do primitivismo. E então, quem já se superou essa fase do primitivismo, sabemos que a prática do bem é simples dever. O que Emmanuel está dizendo para nós? Depois que nós saímos do período primitivo e ganhamos o período de expiação e prova, nosso crescimento espiritual nos permitiu reencarnar em um planeta, em um ambiente mais avançado. E então nós já sabemos que a prática do bem é dever. Nós precisamos de praticar o bem, porque somente o bem é que vai construir um futuro equilibrado. E a prática do bem é o único antídoto eficiente contra o império do mal em nós próprios. Quando nós fazemos um exame de consciência,
começamos a trabalhar a nossa reforma íntima, nós vamos descobrir que esse mal que existe em nós é que nos faz sofrer, é que nos causa a infelicidade. E o único antídoto eficiente contra ele é a prática do bem. Não é assim? Continuando a leitura. Entretanto, rendemo-nos habitualmente às sugestões do mal, criando em nós não apenas condições favoráveis à instalação de determinadas moléstias no cosmo orgânico, mas também ligações fluídicas aptas a funcionarem como pontos de apoio para as influências perniciosas interessadas em vampirizar-nos a vida. Como que vai abrangendo a nossa visão na responsabilidade que temos. Olha aí. E então, nós, quando estamos aceitando a sugestão do mal, agasalhando em nosso pensamento essa sugestão, nós estamos criando não só em nós, não só a instalação de determinadas moléstias. O pensamento negativo, o pensamento enfermo, doentio, o pensamento pernicioso, de baixo teor vibratório, cria essa atmosfera de moléstias que vai contaminar o nosso cosmo orgânico, quer dizer, o nosso mundo físico, o nosso corpo físico, né? O corpo somático. Mas também adquirimos ligações fluídicas. Essas ligações fluídicas são aquelas energias que nós criamos e atraímos. Essas ligações estão de acordo com o teor das nossas atitudes, daquilo que nós alimentamos no pensamento e no sentimento. Ligações fluídicas funcionam como pontos de apoio, porque aí essas influências perniciosas são entidades que estão no plano espiritual, entidades vampirizantes, vampirizadoras, que sugam as nossas energias. E então estão interessadas em nos manter sob seu domínio. E é justamente esse ponto de apoio que eles encontram em nós. O que nós estamos criando com a nossa forma de agir, de pensar, de sentir, distanciados das leis divinas, que é para nós, que nós temos o roteiro de luz no Evangelho de Jesus, né? Um roteiro que nos dá segurança para nos prevenir contra esses ataques vampirizantes, não é? E também preservando a nossa saúde integral. Seja na ingestão de alimentos inadequados, por extravagância à mesa, seja no uso de entorpecentes, no alcoolismo, mesmo brando, no aborto criminoso e nos abusos sexuais, estabelecemos em nosso prejuízo as síndromes abdominais de caráter urgente,
as úlceras gástricas, as úlceras gastrointestinais, as afecções hepáticas, as dispepsias crônicas, as pancreatites, as desordens renais, as irritações do cólon, os desastres circulatórios, as moléstias neoplásicas, a neurastenia, o traumatismo do cérebro, as enfermidades degenerativas do sistema nervoso, além de todo um largo cortejo de sintomas outros, enquanto que, na crítica inveterada, na inconformação, na inveja, no ciúme, no despeito, na desesperação e na avareza, engendramos variados tipos de crueldades silenciosas, com que, viciando o próprio pensamento, atraímos o pensamento viciado das inteligências menos felizes, encarnadas ou desencarnadas, que nos rodeiam. E então nós estamos vendo a gravidade que é a forma de nós agirmos, não é? Os nossos hábitos, as nossas tendências. Quais são as consequências de tudo isso aí? Nós vimos sobre a nossa sintonia com as entidades vampirizantes, né? E então, ele está dizendo aqui, seja na ingestão de alimento, isso aqui está nas formas imediatas, podemos dizer assim, do mau uso que nós fazemos das energias do próprio organismo físico. Ele está falando aí da extravagância à mesa, entorpecentes, alcoolismo, o aborto criminoso, os abusos sexuais, tudo isso aí na parte mais grosseira da matéria. Estabelecemos em nosso prejuízo síndromes abdominais de caráter urgente. Quer dizer, isso aí vai trazer essas consequências imediatas para os nossos órgãos físicos, que ele cita aí, úlceras gastrointestinais, afecções, tudo isso aí são consequências desses abusos que nós fizemos, ou que nós fazemos, né? Moléstias neoplásicas ou neurastenia, traumatismo do cérebro, as enfermidades degenerativas do sistema nervoso. Agora ele está dizendo aqui também um cortejo de sintomas outros. Agora é que vem os vícios morais, crítica inveterada, inconformação, nós não termos aquela harmonia interior, estamos inconformados com as provações do dia a dia, as dificuldades que nós precisamos enfrentar para o nosso crescimento espiritual. A inveja, o ciúme, o despeito, desesperação, avareza, nós engendramos, olha aí, nós criamos, nós mesmos é que construímos isso aí. Variados tipos de crueldade silenciosa, viciando o próprio pensamento. Aí nós atraímos inteligências menos felizes. Pode ser encarnada e pode ser desencarnada, porque nós atraímos para nós essas energias. As energias estão nos
envolvendo o tempo todo. Aquilo que nós criamos, nós potencializamos do nosso mundo íntimo com as mentes que estão naquela sintonia, encarnados e desencarnados. Não é isso? Exteriorizando ideias conturbadas, assimilamos as ideias conturbadas que se agitam em torno de nosso passo. Elementos esses que se nos ajustam ao desequilíbrio emotivo, agravando-nos as potencialidades alérgicas ou pesando nas estruturas nervosas que conduzem à dor. Mantidas tais conexões, surgem frequentemente os processos obsessivos, que muitas vezes, sem afetarem a razão, nos mantêm no domínio de enfermidades fantasmas, que nos esterilizam as forças e, pouco a pouco, nos corroem a existência. Olha como Emmanuel está trazendo com muita facilidade para o nosso entendimento, com muita clareza, né? Essas conexões mentais que nós criamos. Nós atraímos essas energias, formamos esse ambiente espiritual e comprometemos esse equilíbrio nosso. Então, passamos a agir conforme seja a influência dessas energias exteriores, de encarnados e desencarnados. Nós estamos emitindo ideias conturbadas e assimilando ideias conturbadas, desequilibradas, menos felizes, não é? E se nós continuamos nessas conexões, nesse ambiente psíquico doentio, nós então vamos abrir campo aos obsessores. São longos processos obsessivos que surgem desse ambiente criado por nós. Agora ele diz aí, sem afetarem a razão. Porque nós não passamos a refletir na nossa situação. Porque estamos sendo subjugados, dominados naquele pensamento, né? Naquela forma de agir. Então, mantém sobre nós o domínio, as enfermidades fantasmas, que nos esterilizam forças, porque nós nos sentimos sem forças para nos libertar daquela influência, né? E então as consequências são graves. Por isso, agora vem o conselho de Emmanuel. Guardemo-nos assim contra a perturbação, procurando o equilíbrio e compreendendo no bem, expressando bondade e educação, a mais alta fórmula para a solução de nossos problemas. Aí já começa a ter uma solução para as nossas dores. Quando nós começamos a agir dentro de uma reforma íntima contra a perturbação, procurando o equilíbrio e compreendendo que somente no trabalho do bem, expressando bondade e educação. Olha aí, é para nós a mais alta fórmula para a solução de nossos problemas. Nós precisamos de ter sempre em mente que o que vai nos ajudar em nosso equilíbrio, nos preservando de muitos males, é esse
trabalho no bem, né? A bondade, a educação, tudo aquilo que nós temos aprendido com as lições do Evangelho de Jesus. E ainda mesmo em nos sentindo enfermos, arrastando-nos embora, aperfeiçoemo-nos ajudando aos outros, na certeza de que, servindo ao próximo, serviremos a nós mesmos, esquecendo, por fim, o mercado da invigilância, onde cada um adquire as doenças que deseja para tormento próprio. É muito objetivo essas palavras, né? Não está deixando margem de dúvidas para nós, mas que nós precisamos de tomar uma atitude, com certeza, mesmo se nós estivermos nos sentindo enfermos, mesmo se nós tivermos alguma anomalia com a saúde, nós precisamos, embora arrastando-nos ali, né? Aperfeiçoemo-nos e ajudando aos outros, fazendo o melhor para os outros, né? Porque servindo a eles, servindo ao próximo, estamos servindo a nós mesmos. E então, interessante essa expressão que Emmanuel usa aí, esquecendo, por fim, o mercado da invigilância. Porque quando nós estamos invigilantes, é que nós abrimos campo a essas doenças, a esses desequilíbrios, às obsessões. E por isso a frase maravilhosa de Jesus: vigiai e orai, para não sucumbirdes em tentações. É assim? E então, essa vigilância deve estar o tempo todo, constante, né? E então, fica aí as palavras de Emmanuel e para nós finalizarmos a leitura, revermos esta mensagem do próprio Emmanuel. Parentes enfermos ou difíceis são criaturas às quais, antes do berço em que te refizeste no plano físico, prometeste amparo e dedicação. Nascem no grupo familiar, realmente convidados por ti mesmo, ao teu convívio, para que possas assisti-los no devido refazimento. E então, queridos irmãos e queridas irmãs, as palavras de Emmanuel sempre nos impulsionando para buscar o que há de melhor nas lições, nas experiências do dia a dia, em nossas atitudes, em nossa forma de agir, né? E então esperamos que tenham resultados positivos na nossa vida diária, essas luzes que a doutrina espírita tem trazido, tem feito clarão em nossas estradas. À medida que nós estamos estudando, vamos conhecendo aquilo que realmente nós precisamos realizar na nossa vida, não é? E através do estudo, do conhecimento, nós vamos entendendo as palavras de Jesus quando ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, caros internautas, fica aí a mensagem, as palavras
as orientações dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, e do nosso benfeitor Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. E vamos então fazer uma prece. Senhor, estamos agradecidos por este ensinamento, por estas lições, por estas luzes que nós poderemos utilizar na nossa caminhada para prosseguirmos, enxergando onde nós poderemos passar com segurança. Agradecido, Senhor Jesus, pela companhia dos bons espíritos que nos ajudam, que nos orientam, te pedindo que nos dê forças e coragem, sabedoria e discernimento, que nós então possamos tirar bom proveito dos ensinamentos e das experiências diárias da nossa vida aqui no plano físico. Que a tua paz permaneça em todos os corações. Obrigado, Senhor. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, finalizamos então mais um estudo do livro Religião dos Espíritos. Até uma próxima, com a permissão do nosso Pai. Gratidão a todos. Muita paz.